Salve, salve, galera! Estamos chegando com mais um episódio do Olé Open Bar, o podcast oficial do Olé do Brasil. Você já sabe, todo domingo a partir das 8 da noite tem episódio novo, então já dá aquele like, já compartilha com a galera, se inscreve no canal para ficar dentro das novidades, porque só tem convidado brabo. Hoje a gente recebe um cara que é ator, roteirista, diretor, sucesso absoluto com Hermes e Renato, Felipe Torres. É um prazer pra gente ter você aqui, cara. Tudo bem? Cara, é um prazer incomensurável realmente pra vocês. É mesmo. Mas é pra mim também, eu acompanho o perfil bastante no Instagram, dou muita risada, a gente interage por lá já tem um tempo. E aí, pô, quando encontrei vocês aqui na ON, pô, fazendo podcast igual a gente também, pô, foi um match de ideias. É isso, e vai ser uma resenha absurda hoje aqui. Certeza. Mais uma vez estou bem acompanhado com Dan Marques. Temos os nossos correspondentes hoje do Olé Open Bar, o Luizão lá de Porto Alegre, o Serginho de BH. Mas antes tem recadinho, antes de começar o papo, né, Dan? Tem recadinho. É isso aí. Pessoal, a gente tem que agradecer aqui a KTO, que é o nosso patrocinador do nosso Olé Open Bar, kto.com. Você acessa o site, faz o seu primeiro depósito, chama o pessoal lá no chat com a senha, com o nosso cupom OLÉ, e aí você ganha mais 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então entra no site, analisa ali os jogos, faz a sua aposta no seu primeiro depósito, mais 20% de bônus da KTO. KTO.com, valeu! E KTO, tamo junto sempre. E Felipão, pra começar esse papo, eu queria saber como é a sua relação com o futebol. Flamenguista Felipe Torres, como é que você acompanha tudo isso? Cara, acompanha de perto o Flamengo? Eu acompanho bastante. Eu sou mais que flamenguista, eu sou rubro-negro. É isso. Não sou modinha. Eu acompanho o Flamengo há muitos anos, vou ao Maracanã desde muito novo. Eu achava até, de certa forma, uma irresponsabilidade da minha... Hoje, olhando para trás, eu acho que minha família era muito irresponsável de me deixar ir para o Maracanã com 13, 14 anos de idade, em plenos anos 90, época dos arrastões, né? No Maracanã. Então, eu sou um flamenguista raiz, eu sou um rubro-negro raiz. Eu gosto muito, mas assim, acima de tudo, eu gosto muito de futebol. Eu gosto de jogar. Agora eu não estou no meu melhor momento para jogar. Desde que entrou a pandemia eu ganhei alguns quilinhos, alguns 28 quilinhos. Pouca coisa. Tá de sacanagem, né? 28 não chegou a tanto. Mas eu ganhei uns quilos aí, estou um tempo sem jogar. Estou treinando na academia para baixar o peso, para poder jogar, para não fazer vergonha, porque eu não gosto de atrapalhar a pelada de ninguém, entendeu? E eu não gosto que atrapalhe a minha também. Então quando eu jogo com um nível de profissionalismo. Eu tenho mais de 1.500 gols na várzea, né? Sério? Mais de 1.500 Alguns gols documentados. Alguns documentados, alguns belos gols documentados, como o famoso pombo sem asa do Espéria, né? Que eu fiz um gol, um pombo sem asa lá no campo do Espéria, calor de 48 graus. Caramba. Então eu tenho essa fama na várzea, tanto lá no estado do Rio quanto aqui em São Paulo. Brincadeiras à parte, eu gosto muito de jogar e eu gosto muito de acompanhar o futebol. E o Flamengo... a minha família, eu tenho uma relação com o clube que vem primeiro da ancestralidade. Meu avô paterno e meu pai... meu pai eram rubro-negros. Meu pai eu não conheci, né? Ele morreu, faleceu, eu tinha 2 meses, mas o meu avô foi um grande incentivador para a minha paixão pelo Flamengo, né? Ele sempre falava pra mim, teu pai era Flamengo, hein? Então ficava até aquela coisa, tipo, tu tem que honrar essa porra, tu tem que ser Flamengo. E meu avô, cara, ele era tão Flamengo, meu avô Ventura, que na porta lá de casa que dava pra sala, tinha um quarto que dava pra sala, era o quarto dele e da minha avó. Ele ficava, às vezes, o jogo tava muito tenso, né? Ele ficava nervoso e ficava dando um totozinho assim com a careca no portal da porta. E quando ele morreu, cara, um dia eu tava olhando assim pra porta e vi, cara, uns 2 meses depois, assim, eu vi que tinha uma marca. Eu falei, caralho, é a marca do meu avô de ficar dando totozinho com a cabeça assistindo o jogo do Flamengo. Tinha uma marca na porta, assim, mais escura. Caraca. Então meu avô era muito doente, eu tenho a coisa assim, lembrança dele ir pro banho, levava o rádio pra ficar ouvindo panorama esportivo, pra ouvir o Rádio Globo, né, o Washington, o Apolinho, né, o Washington Rodrigues, né.
Aí eu lembro muito do Zé Carlos Araújo nas narrações, né, no rádio. Nem sempre o jogo era transmitido na minha cidade, em Petrópolis. Não era o jogo da TV, então a gente às vezes tinha que ir pro rádio. Ouvir o jogo no rádio, em pleno clássico de domingo do Campeonato Carioca, você não tinha que ir pro rádio. E Campeonato Brasileiro também às vezes, porque às vezes o time que tinha o jogo da TV era o outro clube do estado do Rio, né? Então, essa é a relação com o Flamengo aí desde sempre. Agora, de 2019 pra cá, o rubro-negro tá vivendo um momento mágico e tal, mas a tua adolescência, os tempos eram outros, né? Quem que era teu grande ídolo? A adolescência não foi ruim. A adolescência e infância não foi ruim. Aí depois a aqui... infância eu lembro, o primeiro título que eu lembro do Flamengo bem, 87. A Copa União, as figurinhas eram leves e não era autocolante, né? Elas tinham que passar cola, as de 87, ó. E o 87 eu completei o álbum da Copa União, porque a gente jogava bafo com a figurinha. Então era mais fácil de completar jogando bafo, né? Bafo aí pro Tecla SAP, pros millennials que, porra, mal sabe pegar no próprio pinto. É isso aqui, ó. É fazer isso na figurinha. E tinha as técnicas, né, no bafo, né, porra. Então, põe aí no jogar bafo aí, vocês acham, possivelmente acham no Google. E aí 87 foi o primeiro título que eu me lembro, assim, bem, sabe, daquele time, lembro bem daquele time. Porque também 86 é a primeira Copa que eu acompanhei. E também veio já nessa escalada de paixão aí pelo futebol. Eu tinha 5, 6 anos ali nessa época, né? 86 eu tinha 6 anos. 85, na verdade, quando o Flamengo contratou o Sócrates, né? Se eu não me engano. Eu lembro já um pouco já do Flamengo, mas 86 com a ida do Zico para a Copa e 87 com o título da Copa União, ali começou a paixão da infância, né, com o Flamengo. Aí o Renato era meu grande ídolo, nem era o Zico naquela época, era o Renato Gaúcho, e eu jogava no colégio com o meião arriado, copiando o Renato, jogava com a camisa 7 e me amarrava no Renato. Gostava também do Bebeto, e aí foi assim, aí o 94, né, o Sávio, 93, 94 o Sávio surgiu, né, aí teve também aquele, 92 o Flamengo foi campeão brasileiro com aquele time, o time que era o Júnior, né, o grande craque do time. Já veterano. Mas era um time que não era muito acreditado, né, eram os remanescentes da Copa São Paulo de Júnior de 90, se eu não me engano, que o Flamengo ganhou, né, 90 ou 91, 90 eu acho, que era aquela turma de Djalminha, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Júnior Baiano. Esses caras ganharam uma experiência, né, jogando com os malandros. E aí esse time ficou forte em 92, aquele famoso se deixar chegar. Chegou em 92, né? Foi para um triângulo, se eu não me engano era um triangular, né? Com Botafogo, um quadrangular, com Botafogo, Vasco e São Paulo. E ali o Flamengo chegou, é um título que eu me lembro bastante. A gente comemorando lá na rua, na casa do meu falecido amigo Carlos Henrique. E lá na Vila Nossa Senhora do Rosário. Um abraço, Itamaraty, Petrópolis. E aí, já quando entrou depois ali pro meados nos anos 90, com aquele Kleber Leite ali, aquilo ali começou a virar papagaiada, né? Aí o Flamengo passou por um período ali meio de chacotas ali. Naquele período nunca chegou perto de cair. Mas era aquela coisa, um puta marketing do caralho e o time não jogava. Eu acho que aquele time dos sonhos lá, na verdade, do Ataque dos Sonhos lá, a defesa era do pesadelo, né? Tinha Pingo como cabeça de área, Ronaldão de zagueiro já em fim de carreira, Ricardo Rocha veio também em fim de carreira, então não tinha zaga boa. Mas o Romário, porra, era a época que eu mais ia no Maracanã, porque o Romário atraía a gente, né? O Romário no Flamengo foi... Porque ele veio como se viesse o Neymar hoje pro Flamengo. Naquele momento ele era o maior jogador Tava no auge. Tava no auge, cara. Era o grande craque brasileiro que voltava pra jogar aqui. Vocês têm que idade? Eu tenho 34. Eu tô com 36. Então, acho que... não, assim, eu tinha 15 anos quando o Romário veio. Uma dimensão diferente, né? 95. Mano, era tipo, eu comprava o dia e o lance, os dois todo dia. A partir daquele momento, até 99, eu fiquei com essa coisa
aficionada com o Flamengo. Aí o Romário foi embora, eu fiquei puto da vida. E logo depois o presidente que mandou o Romário embora foi preso, né? Saiu da Gávea com as pulseirinhas do Roberto Carlos, né? O Edmundo Santos Silva. E aí o Flamengo entrou num período foda. Ali foi foda. De 2002 em diante, 3 em diante, foi foda. Porque ainda 2000 tinha um bom time, né? Com Pet, Edilson. Ele tá falando alguma coisa lá. Aí depois... Pera aí, que a gente não te ouviu, Luiz. Acho que tá... Tava mutado, Luizão. Tá ouvindo? Agora foi. Não, só tava complementando ali que em 99 o Flamengo ganhou o Mercosul ainda, né? Mas foi um título foi... E o Romário aleatório. O Romário foi cortado do time na final da Mercosul, cara. Porque nas semis o Flamengo jogou, se eu não me engano, contra o Juventude lá no Sul e se classificou lá. E o Romário saiu pra balada e tal, os caras ficaram sabendo, e o caralho. Imagina, o Romário em Caxias do Sul, se não dá problema. Com a quantidade de mulher linda que tem lá. Combinação. O bicho era psicoceta, era, mano. Aí, mano, o Romário não jogou a final, jogou o Tuta. O ataque, ele entrou no lugar do Romário. O Flamengo ganhou aqui do Palmeiras, aqui, um jogo, porra, foi foda aquele jogo. Jogou do Lê, né? O Lê, que era Lê, da base. E ali em diante já começou a degringolar, né? Teve um bom time ali também em 2000. O time também que foi campeão em 2001, né? Com aquele carioca com o gol de pé. Foi 2000 ou 2001, se eu não me engano? 2000. Foi 2001. Puta, mas naquele ano também, 2000, o Flamengo tomou uma goleada do Vasco com o Romário, no Vasco. Puta que pariu, aquele jogo foi foda, cara. Dolorido. Puta, e depois tem que lembrar dos as grandes dores com o Flamengo, né? Tem várias, né? Agora, nesse momento, a gente tá em outro patamar. Realmente, de 2019 pra cá, a coisa mudou, né? Então, tá dando pra acompanhar com gosto. É isso. E aí você falou até da questão recente, né, Felipe? E a gente teve uma Libertadores do Palmeiras e do Flamengo, que foi decidido num detalhe do escorregão ali do né? Anderson. Como que o Felipe, flamenguista apaixonado, reagiu àquele momento de ver o Anderson escorregar, Daverson caminhando à frente do Diego Alves? Foi bem foda. Foi bem foda. Foi foda porque parecia que a gente ia ganhar o jogo, né? No segundo tempo, deu toda a ideia de que a gente ia entrar pra prorrogação pra matar o jogo. Sim. Que a gente não matou com aquela bola do Michael, né? Sim, ele perde um gol ali. Perdeu um gol. O Michael, fez bom papel pelo Flamengo, mas naquela final da Libertadores ali, aquela bola, ele tinha que ter caprichado, né? Sim. Deu uma paulada meio sem rumo. E aí o coitado do cara lá, né, meu irmão? Porra, eu tenho até dó, dá pena do cara. O cara depois ficou com a cara de coitado, né, mano? Ele tinha a cara assim, depois a semblante dele caiu ali, então. Nunca mais jogou bola. Eu não sei como é que ele tá lá. Né? Eu não sei como é. Porra, mas Ele isso tá bem. mexe. O Porra, ele tá bem. Tá bem? Que bom, cara. Que bom. Não Ele tô saiu contra o aplaudido cara, na não. estreia. Como que é? Ele saiu aplaudido na estreia dele. Porra, maneiro. Eu não gostaria, eu não queria que ele tivesse ido embora, mas é caro, né? E boa parte da torcida tava apoiando ele, né? Apoiou bastante. Tem que ele apoiar. também. O cara ninguém faz aquilo por querer, né, cara? Porra. Foi um infortúnio. Foi. Ali, E né? ele é bom de bola. Ele vinha jogando muita bola pelo Flamengo. Vinha fazendo a gente não ter saudades do Gerson, né? Até porque o Gerson, no final, ali no Flamengo, também já tava numa nhaca do caralho, né? Tava com aquele negócio de proteger a bola demais. E a dinâmica dele era exatamente na bola de primeira, né? Chegava nele, ele tapa, mas ele ganhou aquela amarra ali e não tinha mais o Jorge Jesus para encher o saco dele, né? E aí mas o Flamengo realmente agora tá com esse time que dá gosto e realmente aquele dia foi terrível. A questão pior, assim, que tinha uns palmeirenses no apartamento em frente ao meu e eles
Na hora que saiu o gol do Flamengo, primeiro quando saiu o gol do Palmeiras, eles colocaram muita pilha. Saiu o gol do Flamengo, eu respondi. Mas, cara, eu não vou pra essas baixarias aí, não, de chupa e o caralho. Porra, ficar gritando isso pela janela. Por mais que eu seja da zoeira, porra, isso fica chato, porra. Tem vizinho ali que, porra, vai se incomodar e o cacete. Porra, eu falei, não, deixa isso quieto. Só falei, é isso, agora vai aturar, tem que aguentar, que não sei o que. O Flamengo, porra! Aí o cara... Mas nada, tipo, ofensivo. Na hora que saiu o gol do Palmeiras, eu tive que aturar até as 11 da noite, aquela turma bêbada. Tipo assim, bota a cara aí, carioca! Bota a cara aí, porra! Filho da porra! Isso aqui. Eu falei, caralho, meu irmão. Não, eu já esperando, porra, agora vai amanar um pouquinho, agora eu vou conseguir dormir. Entrei no banheiro, aí, porra, o vasculhante, ele abre assim, você olha lá embaixo, né? Consegue ver lá embaixo tudo, ele abre bem. Aí no que abriu, os caras estavam lá me olhando, velho. Só esperando. Apareceu, porra. Encosto. Foi, porra, não é possível, cara. Tá bom, parabéns. Tá, é isso que vocês querem? 11 horas da noite. A galera doida. Luizão, chega pro papo, meu parceiro. Ô Felipe, você estava comentando toda a tua paixão pelo futebol aí. Eu lembro de muitos quadros específicos sobre futebol no Hermes e Renato, mas eu não lembro nenhum projeto assim a longo prazo, digamos, sabe, uma sketch sequencial sobre futebol no Hermes e Renato. Vocês nunca pensaram em fazer isso? Vocês não pensam em fazer isso no futuro? Porque eu acho que seria legal, né? Com o Flamengo como tema principal, assim, se diz? Não, futebol. Futebol. Cara, nunca tivemos, é verdade, acho que porque na época, pensando assim rápido, tá? Acho que porque na época da MTV, por exemplo, tinha lá o Rock Go, né, que já falava de futebol, então a gente, já tinha um monte de outras coisas pra falar e, o futebol, por mais que a gente adore futebol, todos gostam, tem lá no grupo, né, uns mais, outros menos, mas todos gostam. A gente nunca quis pôr pra frente isso. Eu acho que tem uma outra coisa também, que eu acho que eu posso... Isso eu tenho certeza que a gente teria muita dificuldade de reproduzir cenas de jogo de futebol com baixo orçamento. Sim. Você vê, com muito orçamento é difícil. Você vê aquelas novelas que tinha jogador de futebol do Flamengo, era uma puta cena macarrônica, né? Marcos Winter, de centroavante do Flamengo, nada a ver, meu grande irmão. Tufão. O Tufão, o Tufão tinha, tava com umas 9 arrobas acima, né? Então, sempre fica... Inspirado no Valdo, no Ronaldo Fenômeno. Então a gente, acho que por conta disso, mas a gente fez na Copa do Mundo de 2002, a gente fez uma série de vídeos que eram tipo a reprodução, passava dentro do Rock Go, inclusive, e depois ficava girando na programação. Era tipo um plantão do Rock Go com os gols do Brasil. Como os jogos eram na madrugada ou pela manhã, a gente ia de manhã cedinho, assistia o jogo e ia de manhã cedinho gravar na Serga, que era o clube da Abril, né? A Serga lá perto da TV Cultura. É o clube da Abril que era dona da MTV na ocasião. A gente ia pro campo lá da Serga, de grama sintética, geralmente alcoolizados, né? Porque entornaram o caneco vendo o jogo do Brasil. E a gente ia gravar, cara, a reprodução dos gols. Aquilo foi muito divertido, cara. Puta, foi uma lembrança, assim, da juventude. 22 anos eu tinha, né? Legal. Aí, há um pouco tempo atrás, a gente trampando aqui com o motorista da MTV, o Lino. Um abraço, Lino. O Eulino Miranda. Depois eu explico o porquê de Eulino Miranda. Mas ele tava lembrando, inclusive, da gente nessa reprodução dos gols, nessa época. Ele falou, cara, vocês chegavam muito louco, vocês entravam e saíam pela janela da van. Usava a porta da van. Falava, não, só vamos entrar e sair pela janela. Aí eu de cabelo do Ronaldinho, né? Com aquele cascão, saindo pela janela. Os caras falam assim, puta, é enquadro, mano. É roubo essa porra, os caras estão vindo pra roubar. Mas assim, o futebol tem
É um tema muito legal, tem muitas coisas para serem faladas, principalmente da decadência, né? Quando tem o jogador em decadência, eu acho que pode ser uma coisa muito interessante de se abordar, né? Tem documentários, né, que falam aquele do João Moreira Salles, do futebol, é maravilhoso. Mas a gente mesmo nunca teve esse ímpeto aí, eu acho que por essas várias dificuldades que eu te contei. Show de bola. Serginho! Ô, Felipe, e o que vocês acharam, cara, quando a torcida do Cruzeiro fez aquele protesto lá, usando aquelas palavras lindas lá, o Quilinho e o Sevandijas, já no muro do clube? Olha, eu gostei bastante, inclusive só reafirmou que minha simpatia em Minas vai pro Cruzeiro, porque atleticano não gosta da gente mesmo, então não gosta de rubro-negro mesmo, não sei que o Galo tem tanto problema com o urubu, rapaz. Então aí, pô, a minha simpatia foi mais pela raposa, até por ser um animalzinho mais dócil, né? O galo, porra, geralmente é galo de briga. Então eu gostei bastante. Pô, foi muito engraçado, né? Eles usaram aqueles termos, sevandija, proxeneta. Eu fiquei até com medo, porque não sei se era de fato o cara que fez ou não. Alguém entrou em contato comigo. Aí, você viu lá? Pô, eu falei, caraca, valeu, tal. Apaguei na hora a mensagem. Tipo, puta, depois não vou gerar evidência. Não quero nada. Ô, Filipão, e você gostou do bigode do Serginho? É produção especial pra vocês, viu? Como é que é, Serginho? O que você falou, Serginho? Tomara, a gente espera o Flamengo podendo usar também, a galera protestando com esses termos lá no muro também, ué. Continuem, quando tiver que protestar, que continue sendo com esses xingamentos Hermes e renásticos. Ele falou do bigode dele? O Serginho fez uma produção especial hoje pra gravação com você. O bigode, ele bigodão, estilo, o Serginho. Hermes e Renato, né? Isso. O bigode tá bonito. Belo cachecol de rola. Sacanagem, Serginho. Tá bonito, Serginho. Sacanagem. Ô, Filipão, voltando pra questão do Hermes e Renato. Pode falar, Serginho. Aconteceu? Você já teve a rola muito aquecida por cachecol, Felipe? Rapaz, graças a Deus não. Deixa minha rola gelada. Deixa minha rola gelada. Mas essa aí foi uma sacanagem que fizeram quando eu tava de bigode em uma ocasião. Geralmente eu uso bigode, né? Inclusive eu me casei de bigode. Meus amigos no meu casamento todos foram de bigode, né? Em homenagem. E certa ocasião, um desses amigos que inclusive me homenageou, eu estava saindo num elevador, num fórum, saindo de uma audiência. E aí esse camarada chegou e falou assim, pô, tá comigo aí? Pô, aquelas mulheres executivas bonitas entrando dentro do elevador, tava lá no 20º não sei quanto, pô, quando bateu no 15º ele entrou as mulheres, aí começou a graça, né? Falou, pô, bigode bonito, né? Falei, pô, obrigado, tá maneiro mesmo teu bigode, parecendo um cachecol de rola. Porra, as mulheres de Itaê, tudo assim, ó. Falei, filha da puta. Manda um abraço pra você, Leco, grande Leco Esporte. Tá aí. Um abraço. Fica o registro aí pro Leco. Ô, Filipão, voltando pro Hermes e Renato, tem um documentário, né, que mostra a história de vocês e todos pequenos já gravando humorístico em casa e tal. Sim. Como é que surgiu a ideia de gravar nesse formato e depois alcançar todo esse sucesso, cara? Cara, o Fausto tinha um cunhado dele. Fausto, pra quem não sabe aqui, era o líder do Hermes e Renato, né, onde surgiu tudo. Ele fazia o Renato e vários outros personagens icônicos lá da nossa história, né? Infelizmente faleceu em 2014, mas a gente segue aí com o legado dele. E na casa dele, lá no Carangola, era o epicentro de tudo ali, que a gente, ali a partir dos início dos anos 90, começou a fazer as gravações, mas antes ele tinha um cunhado, o cunhado dele, o Sandro, que era meu vizinho lá na rua, lá no bairro onde eu morava, no Itamaraty, que o Fausto morou também, né? A gente era eu e o Fausto, e o Franco, no caso, a avó dele era vizinha da minha avó por mais de 50 anos, sacou? Nessa vila que eu falei, Vila Nossa Senhora do Rosário. Só que ele foi pro Carangola. E aí o cunhado dele,
ia lá pra casa dele no Carangola e falou, pô, o Fausto tá fazendo umas gravações, a gente tá fazendo umas gravações, ele tinha câmera, e ele era meio diretor, o Sandro. Então, o início, até no documentário falando disso, quem deu o pontapé para isso tudo acontecer mesmo foi o cunhado do Fausto. Olha a importância dos cunhados do Fausto, né? Tem o Joselito, que foi cunhado do Fausto, e o Sandro, que iniciou a coisa toda. Ali o Sandro terminou o namoro com a irmã do Fausto, a Bruna, e o Fausto tomou as rédeas das gravações. Ele ainda não tinha câmera de VHS, quem tinha era um outro amigo nosso, aí ele levava a câmera, e a gente gravava. E a gente fazia meio que umas temporadas assim, sabe? A gente ia, gravava, ficava um final de semana inteiro gravando e gravava, assim, o equivalente pra gente se satisfazer ali por uns meses, ficar vendo e rindo daquilo durante uns meses. Eu acho que a coisa foi ganhando mais corpo e profissionalismo, mesmo no amadorismo, a partir do momento que o Marco entrou na jogada também, por ele ser mais velho e o Fausto também perceberem que a gente precisava de roteiro, a gente fazia tudo muito no improviso, a gente fazia, vamos fazer uma sátira daqui agora. Aí eu me punha de Gil Cones, aí era aquele cabeça do Coneheads, sabe? O Fausto trouxe da Disney, aquele Coneheads, era o filme... Cônicos e Cômicos. Cônicos e Cômicos no Brasil. Era um filme com Dan Aykroyd, ele tinha o capacete, ele comprou na Disney o capacete dos Coneheads. Aí eu fiz o Gil Cones. Aí a gente fazia sátiras, por exemplo, né, do Aqui Agora, que era um jornalístico tipo o Brasil Urgente. Cidade Alerta. Cidade Alerta. Mas ele tinha mais coisa do que só o crime, né? Ele tinha outras coisas, o Aqui Agora. E a gente passou a fazer roteiro, né? Principalmente o Marco e o Fausto tiveram a ideia de fazer os roteiros daquilo que a gente já brincava entre a gente lá desde criança, que era ficar imitando o sotaque da galera na pornô chanchada. A gente gostava de pornô chanchada pra caralho, já era uma coisa entre a gente que a gente se comentava. A gente se ligava às vezes um pro outro e ficava, antes de escrever o Hermes e Renato, a gente se ligava e falava, ora seu puto, e aí? Vai fazer o que hoje? Ora caralho, hoje um belo dia para jogar um futebol e tomar uma cervejinha. Ficava um falando com o outro pelo telefone, aí desligava e falava, toda a comunicação era feita meio no estilo pornô chanchada. Aí eles tiveram a ideia, né, como era uma coisa que estava entre a gente ali, né, ficar brincando com isso, tiveram a ideia de fazer essas sátiras de pornô chanchada. Antes disso, a gente já fazia sátira de música, já fazia sátira, essas outras sátiras, mas tudo sem script. Aí os primeiros roteiros foram esses Hermes e Renato. Por isso deu origem ao nome, por isso os primeiros personagens a fazer sucesso. Tudo isso era o que puxou, né, foi os personagens que puxaram o início do grupo, sacou? E aí mandamos a fita pra MTV e aí virou história. O resto é história. É muito legal ver isso. Pra gente que trabalha com humor, né, com futebol, enfim, mas tem com essa pegada do humor, é super interessante ver as origens assim, dessas coisas que a gente viveu aí na adolescência, etc. Mas enfim, falando do momento atual, Felipe, o humor a gente sabe que evoluiu, mudou muita coisa nas linguagens. Sim. Como que rola essa adaptação hoje para produzir os conteúdos de vocês? Cara, é uma coisa meio natural, assim, sabe? A gente não fica procurando o pelo em ovo, nem o chifre na cabeça do cavalo. A gente vai tentando com uma certa linha ética que a gente tem meio no subconsciente, e ela funciona meio que num stand-by. Ela vai ali nos acompanhando desde o início da carreira, né? Para muita gente pode parecer que a gente não tinha essa preocupação, mas a gente, de certa forma, sempre teve. E a gente aprendeu também muito com erros e acertos, né? Então, a gente, para dizer para você se eu tenho dificuldade hoje para lidar, não tem dificuldade nenhuma, assim. Nenhuma mesmo. E eu também não ignoro, falo assim, não, foda-se, vou fazer qualquer coisa. Não, a gente tem que reagir ao que está ao nosso entorno. Eu só acho que assim, o humor também ele serve muito como uma ferramenta para criar luz sobre discussões que se dizem estabelecidas, entendeu?
Qualquer coisa que eu vejo quando a pessoa fala assim, não, é isso aqui, pronto. Não, tem que fazer desse jeito. Aí eu falo assim, não, então eu vou tentar fazer diferente. Não para ir em desacordo à lei, porque lei tem lei, contra injúria racial, contra... o que mais? Pode ser feito num vídeo, você pode, por exemplo, calúnia, difamação, preconceito, tudo isso, a lei já existe para isso. Já tem um conjunto... É o limite, né? eu acho que tá ali. Falar assim... Mas você ainda assim pode querer passar perto desse limite das leis. Eu acho aí meio perigoso. O que acho que quando não é lei, quando é uma coisa estabelecida por um grupo ideológico, aí eu acho que vale a pena passar ali nessa corda bamba, entendeu? Passar porque o humor eu acho que o humor é para exatamente isso, não para afirmar a ideologia, mas exatamente para derrubar o totem, entendeu? Aquele totem ideológico você pegar e fazer assim, com a motosserra, entendeu? Eu acho que aí sim é um lugar legal para se trabalhar, acho que é onde a gente geralmente transita com o nosso humor. Muito bom. Show de bola. Luizão. Ô Felipe, olha só, você estava falando do teu cunhado, né, que inspirou o Joselito. Esse aí foi um caso específico. Cunhado Fausto. Isso, Cunhado Fausto, desculpa. Isso. Sim, foi o cunhado Fausto que inspirou o Joselito. Foi um caso específico de um personagem que surgiu baseado numa pessoa real, com comportamentos reais e tal. Sim. É geralmente assim que surgem os personagens? Vocês se inspiram em alguém? Ou vocês tentam criar de alguma forma mais científica e tal? Como é que funciona a criação dos personagens de vocês? Científica, acho que não. Eu não acho que exista uma ciência exata para se criar personagem, apesar de terem muitas técnicas. Por exemplo, Stanislavski, que é um grande dramaturgo russo, tem um livro voltado para criação de personagem, para você... como ele... Aí é o tal detalhe. Como ele, nas experiências dele com o teatro e com os alunos dele, desenvolvia personagens, né? Eu acho que ele tem ali um relato, não quer dizer que aquilo funcione para todo mundo, entendeu? Tem gente que se utiliza de outros processos, na formação de personagem. Eu acho que o Hermes e Renato, ele muitas vezes... Eu fiz uma chamada de emergência para o 190, cara. Em vez de desligar o telefone, desculpa. Caralho. Daqui a pouco entra SWAT aqui. Essa é emergência. Você acredita que eu fiz isso? O personagem, no caso do Joselito, ele estava meio pronto, de fato. O Joselito era um cunhado do Fausto, muito engraçado. Muito caricato, a forma como ele falava, as coisas que ele falava. E aquilo foi inspirando a gente a criar um personagem, sabe? Muitos dos personagens, às vezes, estão em pessoas próximas a gente sim, tá ao nosso redor. Eu percebo que no grupo, todos são muito observadores, então estão dentro de um ônibus. Eles estão prestando atenção todos, E a gente tem até, às vezes, quando a gente está viajando em turnê com peça, ou com a banda, com Massacration, tem dessas coisas assim que a gente percebe a mesma coisa junto, já se olha, entendeu? Natural. Que há muito tempo, né? A sintonia que já existe, né? Então a gente já viciou em perceber para transformar em trabalho, vamos dizer assim, transformar em conteúdo. Mas... Cada hora surge de um jeito. Não tem uma ciência muito exata para isso. E, inclusive, algumas vezes a gente se utilizou de coisas teóricas baseado nas experiências. Por exemplo, do Stanislavski, por exemplo. O Bossa é stanislavskiano completamente. Porque o Stanislavski fala lá, por exemplo, lá nesse livro dele, que ele fazia modificações corpóreas, inclusive, para poder dar a entender que ele era um velho. Então ele fazia uma corcunda
artificial. Ele punha uma bengala como um adereço, entendeu? De que ele ajudasse ele a ter uma postura de um velho. O Bossa, porra, eu peguei um elemento externo, um nariz externo, coloquei um sotaque de outra pessoa, o meu jeito de andar com o Bossa é diferente do meu jeito, Felipe, de andar, entendeu? Então a gente, de certa forma, intuitivamente, acho que por muitos serem observadores, acabou fazendo coisas que teoricamente são teoria, né, na formação de um personagem, mas fazia intuitivamente, entendeu? Sensacional. Serginho? Ô, Felipe, e aí, cara, assim, pelo menos pra mim, uma coisa, cara, que era marcante demais era a parada do Teleclass. E aí eu sempre ficava me imaginando como que é o processo de produção daquilo, porque além das dublagens ficarem perfeitas em cima, assim, na hora de produzir aquilo, assim, devia ser uma parada, assim, todo mundo se perdia, cara, dando risada, alguma coisa assim. Não, Era assim mesmo? Como que funcionava essa produção? era bem divertido, mas na segunda temporada começou a ficar doído. Porque, cara, era complexo. Hoje em dia a gente faria de forma diferente, seria mais prático fazer. Mas naquela época era um aparelho de DVD, controle remoto e a televisão. E decupar por um aparelho de DVD com controle remoto é foda, entendeu? E a gente não só decupava, a gente decupava antes para ver se dava caldo e depois a gente escrevia o roteiro indo e voltando as cenas e tentando, porque como que era o processo? Só para tentar resumir. A gente primeiro teve a ideia de fazer essa série de dublagens, uma ideia até do Adriano. A gente foi provocado por um diretor da MTV, na ocasião, de fazer uma coisa diferente. Não queria que fizesse nem novela, nem esquete. Falei, porra, toda hora a gente inventa uma coisa nova, mas tu quer coisa nova ainda assim, né? Falei, então tá bom. Aí o Adriano tinha um DVD que eram umas dublagens de filme de Kung Fu. Só filme de Kung Fu, dos anos 70, filme chinês e Hong Kong, com os rappers americanos dublando esses personagens dos filmes de Kung Fu. Mas era completamente fora de sync, entendeu? Só o texto mesmo, aleatório. A gente tinha também a referência do Feira da Fruta, Clássico, do Batman lá. Isso é um clássico. É um clássico. Aliás, eles têm perfil agora no Instagram. Vou mandar um abraço pra eles aí, Feira da Fruta. Dá uma moral pros caras aí, Boa. rapaziada. Os caras são foda. E aí a gente tinha essas duas referências. Falou, cara, porra, tem isso aqui. O Adriano mostrou. Pô, será que a gente não podia fazer uma parada com dublagem? Aí, porra, legal. Aí a gente foi complementando a ideia. O Fausto falou, cara, tem que ser filme B. E o sync tem que bater em cima. Isso aí vai ser a diferença. Eu falei, porra, isso é legal mesmo. Se o sync bater em cima na tônica vogal ou na tônica da consoante, vai ficar mais engraçado. Porque fica mais cômico quando fica parecidão que o cara falou, né? Sim. Parece que o cara realmente falou aquilo. Aí é mais engraçado. E o filme B também foi uma puta sacada do Fausto, porque a pessoa tinha o zapping, né? Hoje em dia não mais quase tem zapping. Ninguém mais fica zapeando. Chega em casa, tem uma programação que a pessoa fez, né? Mas aí tinha a questão do zapping. Ele falou, porra, na hora que estiver fazendo o zapping, vê um filme velho desse pra caralho, no horário nobre da TV, a pessoa fala assim, que porra de canal é esse? Que passa filme velho aqui nessa faixa. E realmente o Teleclass foi bem de audiência, ia muito bem de audiência, ia muito bem de crítica, né? E foi o nosso primeiro produto lá na MTV, primeiro conteúdo nosso que teve patrocinador de fato. E aí a gente pegava esses filmes, aí achou os filmes, vamos lá, achamos os filmes, vamos lá, achamos uma distribuidora de filmes, a gente pegava o filme, num primeiro momento a gente via o filme inteiro sem som, aí o filme inteiro visto sem som, a gente falava, dá pra desconstruir essa história aqui, com aquela cena lá do fim, com essa do início, vai parecer que ele é um professor de musculação, mesmo estando na Grécia Antiga, porra. Aí, puta, aí é legal, hein? Vai dar certo isso aí. Os caras são tudo bombado. Beleza, aí faz a história, o roteiro. Roteiro como é que era? Time code 0016 22. Vai até 0026, sei lá,
Era um bife. Cada bife a gente ia montando com outro bife do início do filme. E a gente ia montando o roteiro assim e as falas em cima desses time codes. A gente pegava lá e ficava. Ah, tá. Cara, parece que ele falou isso aqui. Punha no roteiro. Esse primeiro processo era 1 semana. Entregado o roteiro, o filme ia para edição. Em um dia, eles aprontavam esse corte sem nada. Era um corte vinha bem brutão mesmo, assim, bem limpão mesmo, sem som. A gente ia para um estúdio de dublagem e passava um dia inteiro lá dublando. Aí ficava assim, era bem puxado mesmo, uma diária de 8 às 18, por exemplo. Dublando, um filme inteiro. Aí dublava, ele ia de novo para edição, aí fazia o que a gente chama de perfumaria, que é colocar ruído, ambiência, a gente roubava muito a ambiência do filme. Quando não tinha fala, a cena, por exemplo, de entrada, ela tinha o cara vindo andando por uma porta e ploc, 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 o cara vinha e sentava. A gente usava isso tudo da ambiência original, só fazia uma ambiência dali pra frente em cima da fala, entendeu? Ruído, era uma coisa que tinha muita piada com ruído. Eu lembro que tinha um que era um furgão, um trailer. A gente acelerou a imagem na edição. Eu ficava muito na edição. Geralmente quem mais ficava na edição era eu, com o editor. E aí eu vi aquele furgão e falei, puta, vamos acelerar essa imagem pra caralho e colocar um ruído de carro de Fórmula 1. Puta, ficou engraçado pra caralho. A gente se divertia pra caralho editando também. Então dá pra pôr piada na edição. E aí a edição finalizava o processo com essa perfumaria e aí ia pro ar. Era esse o processo. Muito trabalho. Caraca, muito trabalho, mas... Aí na segunda temporada, foram 27 filmes, se eu não me engano. Na segunda temporada, cara, já não aguentava, eu ia pra casa. E, porra, eu sou meio cinéfilo. E não conseguia mais ver filme, cara. Dormia, porque eu tava tão cansado, minha vista tão cansada de ver filme exaustivamente, todo dia, que eu não conseguia mais ver filme em casa como recreação. Fiquei 1 ano assim, sem quase conseguir ver filme. Não conseguia mais se divertir assistindo. Era cansativo. Que loucura, que loucura. E Felipe, vocês começaram e foram por esse caminho desde muito cedo, você contou aqui, desde as ligações com sotaque de porno chanchada. Você chegou a pensar já no que você teria feito se não tivesse seguido por esse caminho de ator, roteirista? Sim. Ia ser alguma coisa do gênero, né? Eu tava fazendo vestibular. Eu tinha feito vestibular 1 ano antes para comunicação social. Eu quase passei e não passei, né? Em todas as federais que eu só tentei para federal e não conseguia, e estava fazendo cursinho pré-vestibular quando aconteceu, para tentar mais 1 ano vestibular para comunicação social. Eu ia fazer publicidade ou rádio e TV. Aí rolou a oportunidade, eu fiz rádio e TV pago pela MTV, né? Mal pago, mas pelo menos eu não tava pagando uma faculdade. Mas de uma forma ou de outra você ia cair para esse lado. Ia. Na verdade, eu tava meio perdido, viu? Naquele momento eu tava bem perdido e eu tava até pensando em ir pra Austrália. Meu avô tinha um amigo, meu avô ainda era vivo, ele tinha um amigo que tinha lá um esquema para trabalhar lá na Austrália. Falou, por que você não vai tentar a vida lá um período, volta com o inglês? Você sabe que eu, pela minha filha hoje, eu quero muito que ela vá, entendeu? E possivelmente a hora que ela for eu vou junto, porque é um sonho meu de juventude, que eu sempre quis morar fora, né, cara? E nunca tive oportunidade, meu trabalho não me deixava. Hoje em dia talvez eu até consiga um cronograma assim ajustadinho a longo prazo, entendeu? Eu venho numas janelas e venho para gravar. Fica períodos lá, períodos aqui. A coisa do trabalho à distância também mudou muito. Né? Mudou. E assim, hoje em dia eu tenho até essa vontade com a minha filha, assim, né? Porque acho que para ela seria uma experiência maravilhosa. Mas ela que tem que querer, não adianta eu querer por ela. Ela chegava, ela já acordou nos Estados Unidos. Tem que ser o objetivo dela também. Ô, Felipe,
Pensando aí na trajetória do Hermes e Renato e tudo, teve um momento que vocês foram pra Record, né? Foi. Com Legendários ali, com Marcos Mion. Foi. E a gente imagina que pela Record, pela característica até da emissora, a gente queria entender assim, como era o processo de criação, assim, tinham, ó, isso daqui não pode falar, não só a questão do palavrão, mas temas que não poderiam ser abordados. A gente já sabia que quando a gente fosse pra lá, a gente ia lidar com outra audiência. E essa audiência, ela é mais familiar, né? E por uma questão até de respeito ao trabalho, fala assim, tem que ter respeito o quê? Não, tem que ter respeito sim. Você trabalha para uma empresa, você segue normas e é assim que as coisas são. A vida de adulto é desse jeito. Se você não percebe isso, volta para casa e fica assistindo televisão ou fica batendo punheta vendo Xvideo. E tua vida em breve, vai te cobrar. Mas a realidade é essa. A gente foi para uma emissora com uma audiência muito mais familiar. E um horário, vamos dizer assim, num sábado à noite, as pessoas estão em casa, inclusive os diretores assistem, né, eles querem que você se alinhe. A gente não teve dificuldade para se alinhar, não teve. A gente fez o que a gente tinha para fazer. Eu acredito que a gente fez sketches, acredito não, tenho certeza. Que a gente fez sketches muito legais lá, memoráveis, inclusive. Teve sketches que eu considero assim, por exemplo, no Repórter Boato, tem sketches que são dos melhores sketches que a gente já escreveu, e não tendo palavrão, por exemplo. Mas era um lugar diferente. Talvez não fosse o lugar mais apropriado para o estilo da gente, mas a MTV também já não estava sendo o lugar mais apropriado para a gente, não em questão editorial, mas em questão financeira e de respeito ao nosso legado que a gente criou lá dentro do canal. A gente vinha discutindo muito com a direção em relação ao orçamento do programa, as dificuldades, os cortes orçamentários que vinham ocorrendo com frequência desde 2008. E quando foi no final de 2009, a gente estava para renovar, com ideia de um projeto novo, que misturava Telaclass com sketches, era um híbrido, vamos dizer. E aí uma diretora lá falou que não curtiu o piloto, a gente falou, puta, tinha uma proposta que pingou na mão. Bora. Aqui, ó. E eu vou te dizer mais, na hora que a gente estava indo embora, uma outra diretora falou assim, pô, se vocês ficarem eu pago X. Era mais do que a gente ia receber na Record. Mas não era nem orgulho a questão. Era uma questão de desrespeito, porque eles estariam naquele momento pagando, vamos dizer, quase 3 vezes o que a gente estava ganhando naquele momento. Então, porra, para que arrocharam tanto a gente durante tanto tempo, inclusive a produção, e aí agora, na hora que eu tô indo embora, você quer... Antes não tinha, agora tem. A gente não pensou, a gente falou assim, não, todo mundo na reunião. A gente não deu tempo de... Agora não. E, enfim, foi uma experiência, cara, foi muito boa pra gente. Trabalhar numa empresa grande, com um nível de profissionalismo técnico grande, com equipamentos de ponta, com estúdios de primeira, era um passo que necessitava. É igual o jogador tá muito tempo jogando num clube e tal, vai pra onde? Vai pra Europa, meu irmão. Vai pra Europa? Fui pra Ucrânia, mas é Europa. É outra realidade, o cara tem que outro nível de treinamento, profissionalismo, equipamento, outra parada. Com entendeu? certeza. Vai jogar com os adversários de Champions League, pelo menos. Legal. É isso. Luizão. Não, só um comentário. Esse negócio do Repórter Boato, pra mim, não vou dizer a melhor obra, assim, mas é o conteúdo que eu mais gosto do Hermes Renato, que até quando meus amigos vêm aqui em casa, a gente sempre assiste, a gente reassiste um deles, dos Repórter Boato. Repórter Boato. Ô, Felipe, eu queria voltar. Eu gosto muito de motoboys, tem lá no canal. Sim. Uhum. É o barulho do golfinho, né? Exato. É muito Exato. bom, é muito bom. É genial, genial.
Ô, Felipe, eu queria voltar na questão dos personagens, cara, porque eu fiquei curioso com o negócio. Você falou que vocês se inspiram geralmente em alguém, né? Tá vendo no ônibus e tal, pegando os trejeitos das pessoas. Você já se inspirou em você mesmo, cara, pra criar um personagem? Tem algum personagem que é meio parecido com você mesmo? Cara, o Bossa, em algumas vezes, eu utilizei algumas histórias pessoais, né? Tipo, por exemplo, eu acho que teve alguma na novela que... Táxi! O táxi do Bossa, eu lembro que a gente ficava, porra, reclamando, logo nessa nosso início, nessa vinda para São Paulo, que essa rixa de paulista e carioca, ela não fala que não existe, vai tomar no cu. Então, eu tava tampando o sol com a peneira, lógico que existe. E ela é histórica, né? Hoje em dia, porra, eu tenho um conhecimento maior da história do Brasil e tal, do período lá, antes da colonização, até os índios tretavam nessas regiões, eles iam até ali uma certa região, eles não se bicavam, os índios de São Paulo e os índios do Rio, era tudo índio brigador, tudo índio que comia gente não de nhanhá não, comia gente mesmo, era canibal os bichos, os caras eram sinistros, Tupinambá, os índios que todos que estavam aqui na costa do Brasil, principalmente na região ali de São Paulo, de São Vicente até lá o Rio de Janeiro, até o Campo dos Goitacazes, era só índio sinistro. E o Rio de Janeiro e o carioca, o paulista e carioca tem essa rixa até hoje. E quando a gente estava chegando em São Paulo, porra, no sotaque, na hora que tu bate dentro do táxi, não tinha aplicativo, né? Não tinha nem como chamar um táxi pelo celular, tá? A coisa era rudimentar em 2000. Era semi-digital. E aí, cara, a gente passou por várias aqui em São Paulo. Eu passei por algumas, entendeu? Então aquele lá do Bolsa do Táxi tem muito de histórias que a gente foi compilando, de histórias também que os outros integrantes também passavam com taxistas, entendeu? Então o Bolsa tem algumas inspirações. E eu fui meio Bolsa também na minha adolescência, por várias vezes. Todo mundo já foi muito Bolsa, né, cara? Já foi meio... tipo, meio... Em algum momento da vida. Em algum momento da vida, tu foi meio filho de vó. Por isso que todo mundo se identifica. Ou é alguém perto, ou tu é o bulinador, ou tu é o bulinado, né? Ô Felipe, e até nessa linha do Luiz, eu queria saber quais eram as suas referências quando você era criança, assim. Porque antes da gente criar, a gente geralmente reproduz alguma coisa, assim, Sim. Inspira e tal. Quais eram as suas principais inspirações? Eu sempre fui muito videomaníaco. Então a televisão como um todo é um negócio que me acompanha até hoje. Eu sou até hoje videomaníaco, eu vejo muita TV. Vejo TV como velho ainda, né? Zapeando. E então, assim, no todo, a indústria cultural me inspira como um todo, assim, desde a música popular, a televisão, e sem distinção, assim, do gênero musical, do que está sendo feito. Eu gostava de ver tudo, sabe? Agora, obviamente, assim, para que eu desenvolvesse uma linguagem humorística, eu fui procurar entender certas coisas que eu já gostava, entendeu? Depois, entendeu? Por que eu gosto do Monty Python? Por que eu gosto dos Trapalhões? Por que eu gosto de heavy metal? Por que eu gosto de samba enredo e de funk? Entendeu? E aí vai, essas coisas todas, né? Essa cultura popular também, programa de auditório, essas porra toda que a gente via com os pais, né? Porque a televisão, ela, nos anos 80, ela era uma programação, era um programa, né? Era, tipo, hoje em dia ela é um móvel que fala, mas naquela época não. A gente parava para ver o show de calouros, né? Parava para ver os Trapalhões. O jogo dava não sei quanto de audiência. Jornal Nacional também. Então era um outro momento. A televisão era uma atração mesmo. Era o maior meio de comunicação, né? Show de bola. Serginho. Ô Felipe, no nosso caso, né, que trabalha com humor assim, hoje em dia a gente tem uma preocupação muito maior com as coisas que a gente tem que falar, né, igual você já comentou aí também no começo. Mas já aconteceu, no nosso caso do Olé,
de surgirem coisas hoje, né, que dão problema hoje, mas que antigamente não eram coisas que eram tão visadas assim para dar problema. E aí, no nosso caso, por exemplo, 2022, apareceu uma coisa que a gente fez em 2015, e aí a gente vê dando problema agora e ter que correr atrás para pagar, ou então para corrigir, esse tipo de coisa assim. No caso de vocês, já aconteceu isso também, de vocês verem uma coisa agora dando problema, mas que você fala assim, antigamente a gente já fez daquela forma que hoje em dia pode ser interpretado de um jeito que não é tão legal, e aí agora a gente tem que correr atrás para pagar, ou até mesmo correr o risco de ser cancelado, né? Que hoje em dia acontece isso também, e as pessoas muitas vezes não querem nem saber quando você fez, eles pegam ali aquilo que está pronto e falam que foi hoje, e até você conseguir comprovar que não é, já é um problema, né? Vou te falar sobre um ponto. Primeiro a gente tem antes de subir um vídeo, mesmo que do acervo pro canal do YouTube, a gente sempre tem uma avaliação de risco. Porque se tratando do acervo, tem coisas que realmente foram feitas em outro período e que as policies eram outras, né? Hoje em dia tem-se uma interpretação completamente diferente de algumas coisas, né? Não estou julgando o mérito de se está certo ou errado. Como eu já falei, tem lei para tudo, mas para evitar qualquer tipo de problema judicial, a gente às vezes não põe certas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Eu não acho que é blackface quando um ator se caracteriza por um personagem, sei lá, histórico, ou eu estou fazendo uma imitação de um personagem de cor preta, tá? Mas aí eu estou falando de caracterização. Não estou falando de passar carvão, essas coisas caricatas e de que tratam de forma pejorativa um grupo étnico, um grupo racial, uma origem racial. Quando tem alguma caracterização, como tem, por exemplo, num sketch nosso que a gente fez do Valdomiro, eu imitando o Valdomiro Santiago lá, eu fiz o Valdemijo. Eu estava caracterizado com uma maquiagem com a pele mais escura, como ele é. Eu preferi que isso não fosse ao ar, entendeu? Preferi que não fosse ao ar porque eu sei que hoje existe uma interpretação de que aquilo é blackface. Mas se você for estudar o termo blackface, você vai compreender que aquilo não é blackface. Blackface era utilizado num período X nos Estados Unidos, na década de 20 e 30, eles faziam de forma pejorativa para tratar o homem e a mulher preta de forma pejorativa, pintavam o lábio de vermelho e pintavam com carvão as pessoas. Não era uma caracterização, entendeu? Mas como existe essa interpretação e as pessoas também não têm muito conhecimento sobre isso, é melhor para que você não entre numa bola dividida, você evite o problema. Não poste o vídeo, porra. Sabe? Não tem o vídeo lá no canal. Mas a gente nunca tá, vamos dizer assim, nunca tá imune a essas revisitações aí do nosso conteúdo. Eu acredito que o teu público de verdade, que te conhece como ser humano, te conhece como homem, né? Ele compreende as suas formas de lidar em determinados períodos, né? Como tem essas mudanças, ele vai entender que você, naquele momento, agia daquele jeito, mas que hoje você age de outra forma, né? Agora, aquelas pessoas que estão prontas a apedrejar e linchar virtualmente, essas aí você não tem o que convencê-las, elas querem fazer isso. É um prazer até, é um regozijo para elas fazer isso. Então, não tem muito o que... Agora, o grande perigo daquele que apedreja é que geralmente a pedra volta contra ele. Exatamente. Entendeu?
Dan Marques. Ô, Felipe, vocês estão com um podcast agora, né? Que você Sim. até comentou, encontrou a gente aqui, daí surgiu a oportunidade, o convite, que é o Pod Trash. Isso. Conta pra gente um pouquinho como que é e tudo. Cara, Podtrash é uma nova empreita criativa, humorística de Hermes e Renato, um podcast que a gente tem a ideia aí de satirizar os podcasts. Então, dificilmente você vai ver uma entrevista em Podtrash, de verdade. A gente tá ali sempre trazendo esses personagens recorrentes, assim como eu, em podcast. E brincando com esse formato, né? Que assim, virou uma coqueluche, né, mano? Virou explodiu de podcast, né? Todo mundo tem podcast hoje em dia. Tem podcast de bebê, tu viu essa parada? Não. É sacanagem, mentira. Bom, que susto. E eu vi que tem gente que finge que tá em podcast, que grava corte fingindo que tá em podcast pra soltar em TikTok. Nossa, etc. mas isso é a coisa mais burra que eu já vi na minha vida, porque pensa só, o cara gasta mais dinheiro, era melhor ele fazer só um podcast, né, que era só voz, né? Não, o cara abre câmera, gasta dinheiro, edita. Maluquice, mas tem. Não, e aí a gente tem essa onda de satirizar os podcasts, satirizar esse cenário também, né? Os cortes, né? A forma sensacionalista que existe hoje em dia para você atrair audiência, né? A chamada não tem nada a ver com o vídeo. Clickbait, né? Então a gente tá meio que brincando bastante com isso, brincando com esses personagens recorrentes também em podcast, filósofos celebridades, policiais celebridades, policiais youtubers, que mais? Porra, tem de tudo um pouco no Podtrash. A gente tem satirizado bastante esse universo todo aí, e todas as quintas-feiras no Amazon Music você pode ouvir Podtrash, mas você assiste também na Twitch, na live na Twitch na quarta-feira. Show de bola, fica o recado aí pra galera. E agora chegamos a um momento importantíssimo do nosso papo, Felipe Torres. Show do Olezão. Conhece? Não. Show do Olezão, não? Não. O Serginho vai explicar pra gente. Explica, por Diz aí, gentileza. Serginho. Ô, Felipe, é até bom que você não conheça, porque senão você não teria nem topado participar, porque é uma coisa bem sem graça. Pensei que era constrangedor. Mas Não. Pensei que ia pagar a prenda com calcinha, alguma coisa. E eu até vi com lingerie. O show do Olezão é uma coisa que deveria ser parecido com o show do Milhão, mas a gente não conseguiu chegar nem próximo desse formato, a começar pelo prêmio que a gente não tem até hoje, sabe? Puta, podia já instaurar um prêmio, nem que seja uma caixa de Fiat Lux, porra, aquele fósforo Fiat Lux. Pois é uma boa ideia, né? Pra gente criar, pra pelo menos ter esse desafio da pessoa ficar satisfeita de não sair com a mão a banana, né? Eu fiquei triste agora. Mas, Falou que então, a gente vai fazer 5 perguntas para você. Você tem direito a pular uma pergunta, você tem direito a pedir a ajuda dos estagiários, que no caso são Dan e o Luiz, em uma. E ao final de tudo isso, a gente vai multiplicar suas perguntas, seus erros e seus acertos, né, por uns números que o Dan vai ter, que ele vai tirar para você sortear. É isso. A gente sorteia num método muito eletrônico, E aí- digital, que é o papelzinho. Papelzinho no boné. E tem um ranking disso? Exatamente, você pode brigar por uma posição Então, você honrosa pode no pelo ranking. menos dar um prêmio para alguém que ficar no final desse ranking em no primeiro, final do né? ranking. É verdade. É. A gente precisa instaurar esse prêmio Uma aí pro líder viagem do para ranking. Caldas Novas, Aí, sei lá. Coisa Ó, linda, pra hein? Belo Horizonte ficar na casa do Serginho. Isso. Olha lá. Bora lá então pro show do Olezão? Bora. Vamos lá, produção. Primeira pergunta, Felipe Torres, no show do Olezão. Vamos lá. Vamos lá. Qual parte da planta é responsável pela fotossíntese? A. Folha. B. Flor. C. Caule. Ou D. Botão? Bom, podia pelo menos ser o tema futebol, né? Biologia, química e física nunca foi meu forte. Eu acredito que folha. Na folha? Tá certo disso? Eu tô quase certo. Quase certo. Mas eu sou um kamikaze. Um kamikaze. É. Vai pra cima. Vou pra cima, letra A. Letra A, produção, resposta. Que?
um kamikaze consciente, né? Rapaz, O homem chutou e chutou certo. Segunda questão, Felipe Torres, show do lesão pra gente, vamos lá. O que os pandas comem? A. Bambu. B. Aves, ovos e peixe. C. Frutas e mel. Ou D. Aquilo de quem tá lendo. Aquilo de quem tá lendo, não, porque quando eu nasci lá em Petrópolis, mandei a cimentar. Bambu, cara. Bambu. O panda é um bichinho que gosta de comer bambu. Comeu bambu. Gosta de ficar com bambu na boca. Aí com o panda, né? E o bambu? E o bambu. E o bambu? Resposta, produção. Rapaz, entende de bambu, rapaz. Duas questões e dois de acertos. plantas. Você vê que folha e bambu... Terceira questão, produção. Qual frase Dom Pedro I falou às margens do rio Ipiranga em 7 de setembro de 1822? A. Independência ou morte. B. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. C. Se 10 vidas tivesse, 10 vidas daria. Ou D. Puta, mundo injusto, meu. Se tivesse sido no bairro vizinho, que é a Moca, não no Ipiranga, mas na Moca, teria sido puta mundo injusto meu. Mas como não é, independência ou morte. Independência ou morte. E eu, te digo mais, ele não falou isso, mas pra história ficou isso aí. Ficou essa frase. Ele tava com caganeira, cara. Dom Pedro II nesse dia, a verdade é essa. Então nem força pra falar isso aí ele tinha. Não teria Não. bradado do essa cavalo. frase. Na independência já teria vazado. Letra A. Letra A. Resposta. Que 3 acertos. 100% de aproveitamento até aqui. 3 questões, Nossa, acho 3 Eu acertos. tive uma escolha de perguntas aí quase nível Mobral também. Quarta questão, produção. Quem foi o primeiro palhaço bozo no Brasil? A. Arlindo Barreto. B. Vandeco Pipoca. C. Luiz Ricardo. Ou D. Gozo. Eu acho que é o Vandeco Pipoca. O seu Arlindo, não sei se ele é o primeiro, cara. O Luiz Ricardo eu tenho certeza que não, que ele foi o último. Mas acho que é o Vandeco Pipoca. Lembrando que você ainda tem um pulo e tem a ajuda dos estagiários. Guarda o pulo. Guarda o pulo. Guarda o pulo. Vai chutar. Não, vou chutar não, eu tenho Quase certeza que é o B. Vandeco Pipoca. Letra, resposta, produção. Letra... Rapaz! Outro patamar. 100%. Se eu fosse no show do de milhão, eu ia ganhar uma moeda. Cara. Ia ganhar uma moedinha, Ia hein? levantar uma moeda. Que isso. Quinta questão. Como se chamam os dois melhores amigos Puta, aí do fudeu. personagem Aí Harry fudeu. Potter? Aí fudeu. Cadê o cinéfilo Felipe Torres? Não, né? não, pai. Esse tipo de cinema de capa-espada aí, Aí não dá. eu trabalho pouco. Letra A, Hermione e Rony. Letra B, Draco e Luna. Letra C, Neville e Minerva. Ou letra D, Daverson e Andreas. Aí eu vou pedir ajuda aos universitários. Vai pedir ajuda aos universitários. Tomara que eles sejam geek. O Luiz acompanha Tomara. muito Harry Potter por causa da varinha, né? Eita. Pior que eu não acompanho nada, cara. Eita, que tu também não? Eu chutaria a letra A. Letra A. Tem o Rony ali, que é o Rony rústico. Deve ser ele. Vai confiar no Hermione. estagiário? Eu acho que tem pelo menos nomes ingleses, né? Draco e Luna, porra, tá mais pra sei lá. Letra A, então? Letra A. Mas Letra ó, A. Vamos lá. já. Vamos lá. Resposta. Boa. Salva de palmas, salva de palmas. O Dan joga contra o patrimônio. 100% de aproveitamento. Igual o Flamengo até ontem. 100% de aproveitamento. Rapaz, 5 acertos. Então vamos agora para a parte tecnológica do show do Lesão, né? É verdade, ele não pulou nenhuma. Não pulou nenhuma. Ele... Não, vamos fazer a última só de... Vai fazer a última? Vamos fazer só pra pra ter, só pra de lambuja, né? É legal, legal. A última questão, então, não, já não tá valendo, já tem 100% de aproveitamento. Complete a canção. Cara, caramba, cara, caraô. Cara, caramba, cara, caraô. Vem viver o verão, vem curtir Salvador. Eu sou camaleão. Então vamos lá, completando essa questão. Letra A, vencer meu calor. B, deixa eu ser seu amor.
Letra C, no brilho desse amor. Ou letra D, agachou na areia e cagou no chão. Cara, pior, sabe que eu ouço essa música há tantos anos, mas eu não sei o que é. Deixa eu tentar. Caramba, cara. Eu sou camaleão. Tem que ser. Não, deixa eu ser seu amor. Acho que é letra B. Letra B? Chutaria letra B? Vencer meu calo. Eu sou camaleão. Desse meu calo. Não, não é isso não. Acho que é deixa eu ser seu amor. B. Deixa eu ser seu amor. Letra B. Resposta, produção. Cantarolou. O homem tá voando baixo. Que isso. Vamos pro momento digital. É isso. Vamos lá. Bom, não temos erros, né? Não temos erros, Que então. isso, sem graça. Só você puxar aqui o papelzinho que pode multiplicar a sua pontuação. São 5 acertos. Tá. Números de 1 a 10. Momento importante, hein? Momentos de tensão Vamos no lá. Olé Open Bar. Põe trilha nessa hora. Aquele tamborzinho, aquela... Na edição tem trilha. Atenção, são 5 acertos, lembrando, multiplicados por 7. 7. 7! Que isso, rapaz, 35 pontos. Não, disparou. Disparou. Ah, é? Disparou. Topo do ranking, assim, Termina o ranking. Olha, aí a gente vai ter que consultar o... No fim do ano. Antes da Até o Copa. fim- Antes da Da Copa do Copa. Mundo, a gente vai fechar o ranking. Boa. Beleza. Até agora você é o líder do Vocês ranking. me avisam cara. quando tiver um prêmio? Com certeza. E o que vai ser o prêmio? Você será notificado. Ah, tá bom. Muito bem, 100% de aproveitamento. Eu estou embasbacado com a participação de Tô Felipe perplexo Torres. também com a minha Perplexo. capacidade. Caramba. E agora, para finalizar o nosso papo, Felipão, Ah, Olé on Fire. Dan vai explicar pra gente como é que Você funciona. comentou, né, Felipe, até do Rock Go, ali dos programas que tinha na MTV, tinha o famoso Bola na Fogueira. sei. Então a gente tem uma inspiração ali muito legal do pessoal, que é o Olé on Fire, que é o momento que a gente faz perguntas de qualidade duvidosa para o nosso convidado sair daqui alegre e contente. Beleza, ou constrangido. Não, isso quase nunca acontece. Olé on Fire para Felipe Torres nesse momento. Felipão, mais 3 centímetros no tamanho do brinquedo ou o chute do Daverson ter batido na trave? Ah, bicho, porra, o brinquedo tá tranquilo. Era melhor. Tá atendendo. Era melhor ser campeão da Libertadores. O brinquedo tá fazendo o papel Tá, dele. tá. Já tem um tamanho aí de salão, pô. Já dá pra. Dá pra uma rola brincar. de salão aí. 18 centímetros, então tá bom. Então o chute do Daverson... Oi? Oi? O que adianta ter um carro grande se você não sabe fazer a baliza? É melhor o pequenininho que entra em qualquer lugar, né? Pequenininho é você que tá falando. Aí pequenininho ficou pra atleticano. Luizão, As pessoas têm as mais esdrúxulas fantasias. Alguém já quis fazer amor com Felipe vestido de moça? Já. Mas não rolou. Não rolou. Não rolou porque eu não porque eu falei não, é porque eu não tava com o kit, com a indumentária lá, entendeu? Nariz, peruca. E eu falei, pô, não tá aqui, não tem como, deixa isso quieto. Mas eu já transei no cenário do Cláudio Ricardo. Cara, No cenário do Cláudio Ricardo. com o Cláudio Ricardo? Não, com o Cláudio Ricardo não. Com uma Cláudio Ricardete. Boa. Dan Marques. Eu nunca gostei de ficar sério pra esse momento, agora- não sei porquê. Respira. Felipe, trabalhar com humor, a gente sabe que tem um certo risco. Pode, às vezes, a pessoa interpretar mal, Sim. levar as coisas pra justiça. Alguém já levou você no pau? Graças a Deus não, levou o grupo todo. Aí, levou o grupo todo. Aí, porra, dividiu pelo menos o pau, entendeu? Serginho. Ô, Felipe, tem uma questão que grande parte dos humoristas gostam de brincar, mas não gostam quando são zoados, né? Você é um cara que aguenta tranquilo as gozações? Cara, isso aí é uma coisa que não tem jeito, né, cara? A gente, trabalhando com humor, a gente acaba tendo que aturar, né?
Mas não quer dizer que respingue em mim. Eu tô sempre alheio a isso. Sensacional, esse foi Felipe Torres no Olé on Fire. Felipão, obrigado, cara, por aceitar esse convite e por bater esse papo com a gente. Valeu demais. Valeu, obrigado aí vocês. Porra, eu já acompanho vocês já tem um tempo. Só aumenta a admiração aí pelo perfil, pelo humor que vocês fazem. Parabéns. Muito obrigado. Valeu demais, Bom, agradecer Varão. também. Valeu. O Luizão, que inclusive é fanzaço do Hermes e Renato. né, Luizão? Isso que eu ia falar. É. Eu tomar a liberdade de finalizar aqui fazendo uma homenagem, primeiro ao Fausto, né, que é eu considero um grande gênio, com uma Legal, também. capacidade de escrever o humor, assim, genial. E eu queria dedicar esse programa também, além do Fausto, aos meus amigos que assistem Hermes e Renato há 20 anos praticamente. Aliás, mais de 20 anos, porque a gente acompanha desde o começo. E ao meu amigo Marcos, ao meu amigo Júnior, Messias e Jamal, grandes fãs de Hermes e Renato. Eu queria dedicar esse programa do Olé Open Bar aos meus amigos e ao grande Fausto. Valeu, gente. Pô, muito obrigado, Luiz. Recebo com muito carinho aí sua homenagem. Acredito que a energia do trabalho e da pessoa que o Fausto era, ela está eternizada nos nossos esquetes. E a melhor forma de lembrá-lo é acessando isso e dando risada. Com certeza. Boa. Esse é o grande legado dele e é por isso que a gente está aqui ainda até hoje aí, com essa dádiva, né, que nos foi dada, que é trabalhar tirando o sorriso das pessoas, né? Uhum. Sensacional. Boa, isso aí. Né? Obrigado, E, Felipe? Felipão. É isso. Vai lá, Serginho. Uma coisa até que a gente queria contar em primeira mão, que a gente vai lançar um produto aí para a Copa do Mundo e que tem muita inspiração também no que o Hermes e Renato foi pra gente e tal. Assim, então, tomara que vocês gostem, sintam-se homenageados quando a gente publicar e a gente vai mandar para vocês verem também. Legal, pô, quero ver. Já fica aí, então para a Copa do Mundo. Vocês vão estar por aí na Copa do Mundo e a gente vai acabar se trombando bastante aí. Ótimo. Com certeza. Aqui na ON. Obrigado demais, Filipão. Obrigado, Serginho. Obrigado, Luizão. Obrigado, Dan. E você que acompanhou mais um episódio especial do Olé Open Bar. A gente se encontra no próximo. Valeu, tamo junto.